E aí você vai ficar agora com o campo de batalha na mente, parte 2. Eu quero já ler uma palavra, vamos orar, e você já prepara aí para colocar o versículo de 2 Coríntios 11, verso 3. 2:3. Vamos orar agora, aí na sua casa, põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome poderoso de Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, flui, meu Pai, nesta mensagem. Fala o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Eu me escondo debaixo do teu sangue, Pai. Sombra. Senhor, que a autoridade da tua palavra venha agora. Senhor, que tudo aquilo que se opõe, todo espírito contrário ao Espírito Santo, venha agora mesmo ser paralisado, manietado, desfeito e lançado fora. Que nesse momento o Senhor coloque anjos ao redor desta casa, e o Senhor, meu Pai, acampe anjos aí, cortando toda estratégia maligna, e que a tua doce presença, Espírito Santo, venha neste lar, venha nesta casa. Essa pessoa que nos assiste aí, meu Pai, pelo celular, pelo aparelho celular, pelo computador, na TV, não importa, meu Deus, aquilo que ela está usando, mas a recepção do coração dela, que a tua palavra, que é luminosa, venha abrigar-se em nosso coração, em o nome de Jesus de Nazaré. Graças, Jesus. Obrigado, Senhor. Fala conosco e nos dá unção para fluir no que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vou falar sobre campo de batalha na mente, parte 2. Versículo 3 apenas que eu vou ler. Vamos lá, vamos ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Versículo 3 apenas diz assim, a palavra do Senhor. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele mostra aqui um pouco de receio. Ele demonstra uma certa preocupação com a igreja, uma preocupação com aquelas pessoas que ele pregou, levou ao batismo, aquelas pessoas que estavam andando em vitória, aquelas pessoas que estavam salvas. Mas o homem usado por Deus, ele sabia que depois do momento que a pessoa aceita Cristo, depois do momento que a pessoa começa a andar com Deus, ela vai enfrentar muitas lutas para que ela possa desistir, para que ela possa parar no meio do caminho. Toda batalha que nós enfrentamos é para desanimar a nossa fé. Toda batalha que enfrentamos é batalha no campo da mente, porque a maioria dos nossos problemas eles se originam na nossa mente. E ele diz, olha, eu receio que assim como a serpente, lá no Éden, lá no jardim do Éden, enganou Eva, que Adão também foi enganado, eu receio que vocês também, pela astúcia da serpente, vocês sejam enganados e seja corrompida a vossa mente. Olha o que ele está dizendo. Seja corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Meu querido, minha querida, sabendo que há uma batalha, dia após dia, agora mesmo, a sua mente está pensando muitas coisas. A sua mente está revolta em muitas atividades. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 12, não vou botar na tela não, Romanos capítulo 12, versículo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é automático, não acontece por acaso, não é só viver a vida de qualquer forma e as promessas vão se realizar. Não, meu querido, tem que ser intencional. Eu tenho que renovar minha mente intencionalmente, eu tenho que rebater os pensamentos, esse campo de batalha na minha mente, eu preciso guardar a minha mente. Nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus, para destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, todo entendimento à obediência de Cristo. Nesses versículos você viu que a nossa luta, ela se dá no
o campo da mente. E uma das coisas que eu quero abordar, eu falei muito da última vez, é sobre a passividade mental. O que é essa passividade mental? É um estado mental. O diabo conhece muito bem a nossa mente. Ele sabe como ela funciona. E então ele cria alguns bloqueios, algumas fortalezas para tentar nos paralisar. Nos paralisar. 90% das nossas ações, atitudes, pensamentos se dá no nível do subconsciente. Ou seja, nós não estamos inteirados daquilo que está acontecendo no nosso subconsciente e apenas 10% é no nosso consciente. Mas nós não estamos em desvantagem, porque nós sabemos que nós podemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Como é que eu vou saber se a minha mente é passiva? Se a minha mente tem bloqueios, se a sua mente tem bloqueios que impede a tua vida, que impede a tua família, que impede o teu casamento, que impede a tua espiritualidade, que impede você ser um líder, um pastor, um homem, uma mulher de Deus, de vitória. Como que eu vou saber? Eu falei de alguns sintomas, hoje eu vou falar do quarto sintoma. O quarto sintoma de uma mente passiva é a insônia. Esta palavra que eu vou pregar hoje, querido, é uma palavra que eu estou lendo de um livro sobre batalha na mente. São palavras para esse tempo de pandemia, onde as pessoas estão vivendo a saúde mental, a saúde emocional das pessoas estão abalada. A saúde delas estão abaladas. Então, esta palavra é para trazer refrigério, é para trazer cura, libertação, transformação. O quarto sintoma é a insônia. Pessoas que têm a dificuldade de dormir, chega à noite, ela se deita e a mente não para. O relógio biológico da pessoa não entende que é hora para dormir, é hora para descansar. Aí você pega o celular, vê uma coisa, vê outra, vira de um lado para o outro na cama, mas não consegue dormir direito. Eu não estou falando de um evento ocasional, aqui e acolá a pessoa pode perder o sono, às vezes dá para buscar o Senhor, mas eu falo de algo rotineiro, a pessoa não consegue dormir. Atente-se, por isso não é normal, querido. O normal é deitar-se e descansar. Eu brinco que a minha esposa ela tem uma facilidade de deitar e já dormir muito rápido. E eu preciso, muitas vezes, lutar contra pensamentos, me conectar em Deus, para que eu possa dormir. Isso varia de pessoas para pessoa. Se isso não ocorre, você não consegue dormir, você pode estar tendo um problema de passividade mental. Porque a Bíblia diz que Deus dá o sono aos seus amados. O Salmo vai dizer, eu me deito, durmo, logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Hoje em dia, aparelhos celulares, computador demais, TV, muitas vezes você precisa desligar-se dessas coisas. Por que as pessoas antigamente dormiam mais cedo? Porque assim que o sol se põe, assim que o sol se escondia, não havia tantas luzes como hoje nós temos. E a mente das pessoas estava mais propícia a elas pegarem no sono. Muitas pessoas, elas precisam ativar o filtro azul do seu celular para que ela não possa viver uma vida de insônia. Nós somos uma geração de pessoas que não dormem. Uma geração de pessoas que vivem com insônia, à base de remédios. Não estou dizendo para você parar de tomar medicamentos se você está tomando, o médico passou, tome. Mas eu estou dizendo para você que Deus quer nos curar de toda passividade mental. Ele quer nos dar um sono tranquilo e reparador em nome de Jesus. O segundo sintoma de uma passividade mental no campo de batalha na mente é o oposto. Primeiro, a pessoa não consegue dormir. O segundo, o oposto, dormir demais. Dormir demais. A verdade é que tudo que é demais, tudo que foge do controle do natural é um problema. Se você não dorme, você está com um problema. Se você dorme demais, também é um problema. Se você não come nada, você tem um problema. Se você come demais, você tem um problema. Tudo que foge da normalidade é patológico, não é de Deus. Se você tem algo, um padrão mental, uma fortaleza, que você não consegue se libertar de um pensamento, de um pecado, de um vício, saiba que tudo que foge do normal, isso se torna uma prisão mental. E Deus quer quebrar esta prisão mental, é um problema do coração. Muitas vezes a pessoa vai dormir, para muitas se torna uma fuga. Olha que coisa interessante. Principalmente isso acontece com pessoas depressivas. A pessoa depressiva, muitas delas, dorme demais. Por quê? É uma fuga. Assim que ela vai dormir, a sua mente, os seus
cérebro essa substância no inconsciente para que aquela pessoa venha aliviar a angústia dormindo. O cérebro se prepara porque quando a pessoa está dormindo, ela esquece o sofrimento, ela esquece a angústia. Então, muitas passam o dia dormindo por causa de uma depressão, porque o seu cérebro está dizendo, quando você estiver dormindo, você vai esquecer a angústia, o seu inconsciente trabalha em cima disso. Todas as vezes que está um pouco angustiado, o inconsciente abaixa o ritmo para que agora ela sono e descansar. Por isso você vai ver muitas pessoas depressivas dormindo muito. Seu inconsciente entende que isso faz sofrimentos. É uma fuga. Tem gente que vai, quando está triste, a fuga dela é o álcool. A fuga são as drogas. A fuga é a pornografia. A fuga é isso. A fuga é aquilo outro. A fuga é compras. A fuga é aquilo outro. Meu querido, o nosso refúgio, a nossa carência tem que ser suprida na palavra de Deus, tem que ser suprida na palavra de Deus. Se você não abre a palavra e ela não tem o poder de alimentar o teu espírito, tem alguma coisa errada. Se você vai orar e levanta da mesma forma e não tem força, tem alguma coisa errada. É preciso clamar ao céu para que Deus venha em resposta às nossas vidas. É preciso clamar ao Senhor. Esquecimento também. Esquecimento, esse também é um sintoma de passividade mental. Você esquece tudo com muita facilidade. Junto ao esquecimento também a concentração. Você não consegue se concentrar no estudo, abre a Bíblia para ler, mas não consegue se concentrar na palavra, não consegue se concentrar no sermão que o pastor está pregando, a pastora está pregando, a sua mente já está vagando lá em coisa, vagando em pensamentos errados, vagando em conta, vagando em dificuldade. Enquanto você lê um livro, você faz algo, alguém está falando ou assiste algo, você não consegue se concentrar, a sua mente fica pensando em outra coisa e isso revela um problema de ordem emocional, um problema de ordem psíquica e espiritual, trazendo muito estresse no dia de hoje. Você já mexeu no computador? O meu computador, quando eu abro 4 janelas junto, o computador começa a travar. A pessoa que... O computador, dependendo da capacidade deles, tem uma função chamada multitarefa. Abre uma janela da internet, abre uma página no Facebook, de texto, abre uma foto e depois o computador começa a travar, não tem como ele se manter estável. Assim também a mente de muita gente. Muitas vezes a pessoa ela está fazendo tantas coisas, ela está ouvindo a música, acessando o Facebook, ou mexendo no Instagram, querendo ler um livro, e a mente dela vira uma confusão, ela não consegue se concentrar em nada, e o resultado é lentidão e um estado de estresse e de angústia e dificuldade de fazer essas coisas. Ela não consegue se concentrar em uma coisa. Ela não consegue buscar. Eu sei que hoje estamos vivendo uma modernidade onde as pessoas têm que fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas a grande verdade é que se você não tem esse domínio, você precisa se concentrar em uma coisa para que você não tenha passividade mental. Diga glória a Deus. Sexto sintoma é a perda da habilidade de comunicação. Perda da habilidade de comunicação. Pessoas que têm passividade mental de se comunicarem, elas despejam tudo ou não falam nada. Você conhece aquela pessoa que ou despeja tudo de uma vez em cima da outra, ou fica calada guardando só para ela e não fala nada? Aquela pessoa que não consegue transmitir o que está sentindo ou o que está pensando. Ela não consegue dar uma opinião, ela tem dificuldade de dar conselho dentro de uma passividade mental. Se de repente a situação dentro de casa com o filho está difícil, a dificuldade com o marido, casamento, está difícil, aquela pessoa fica paralisada. Ela não consegue instruir a criança, ela não consegue conversar com o esposo e com a esposa, guarda tudo e de repente, quando explode, é igual uma bomba relógio, é igual uma bomba, explode de uma vez. E a pessoa acha que o problema é todos, o problema é com todos à sua volta, mas muitas vezes o problema é com a pessoa mesma, é com nós mesmos. E precisamos entender que essa habilidade de comunicação, de não saber se transmitir, não saber verbalizar, ela traz muitas vezes uma pressão, como se estivesse fechando tudo enquanto você vai explodir. É um problema, querido. Outro sintoma, a incapacidade de resolver as coisas. A incapacidade de resolver as coisas. A pessoa sabe que precisa de algo. A pessoa sabe que ela precisa resolver, mas caímos em um sintoma prejudicial, que hoje em dia tem até uma palavra bonita para isso, chama-se procrastinação.
Procrastinação é sempre a pessoa deixar para amanhã, ela não consegue equilibrar a mente dela. Quantas pessoas deixaram coisa importante para trás? Porque falaram, amanhã eu faço, amanhã eu vou me dedicar a isso, amanhã eu vou sair com os meus filhos, amanhã eu vou tomar um sorvete com minhas crianças, amanhã eu vou sentar e conversar com meu esposo, amanhã eu vou fazer aquela faculdade, amanhã eu vou acordar de madrugada para orar, amanhã eu vou abrir a Bíblia porque faz muito tempo que eu não leio, amanhã eu vou assistir o culto online do pastor e da pastora, amanhã eu vou pagar as minhas contas, ou vou dar pelo menos, né, uma satisfação para o credor, amanhã eu me levanto, amanhã eu perdoo, amanhã, e o amanhã nunca acontece. Dificuldade de resolver as coisas, uma passividade mental. Mas Deus está querendo nos libertar disso pela sua palavra. Deus está nos querendo tornar pessoas proativas, pessoas que focam e oram e vão e fazem aquilo acontecer. Diga a glória a Deus. Deus, toda passividade mental, toda procrastinação, a partir de hoje está caindo por terra em nome de Jesus. A partir de hoje você vai ser uma pessoa que vai tomar decisões certas. A partir de hoje você vai agir, vai ser proativo e você vai ter grandes resultados. Nós vamos ter grandes resultados em nome de Jesus. Se levante, sacuda a poeira, não fique atribuindo a sua vitória a outras pessoas, não fique atribuindo a sua vitória a quando melhorar a situação, não. Você precisa fazer acontecer agora. Você precisa tomar decisões certas. Tem decisões, meu irmão, que o teu esposo não vai fazer por você, minha irmã. Tua esposa, teu pai, tua mãe. Pare de depender dos teus pais. Pare de depender da tua mãe, do teu cônjuge. Pare de depender de pessoas à tua volta. Comece a assumir as tuas responsabilidades e comece a dizer, eu não vou me fazer de vítima do sistema. Eu não vou me fazer de vítima do que eu sofri na infância. Eu não vou me fazer de vítima de uma depressão. Eu não vou me fazer de vítima de uma rejeição. Eu não vou me fazer de vítima de um desprezo, de um abuso. Eu vou ser coadjuvante, eu vou ser um proativo. Ou melhor, eu vou fazer a minha história acontecer porque deu capacidade para isso. Deus não faz acepção de pessoas. A mesma vitória que ele dá para fulano, ciclano, ele dá para você. Ao mesmo potencial e capacidade que ele dá para fulano, para ciclano, ele dá para você também. Você não é um menos inteligente, você não é o burro da família, você não é a ovelha negra da família, você não é o lerdo, a lerda da família, você não é essa pessoa que a tua mente está fazendo você acreditar nisso, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Mas comece a pensar que Deus colocou a eternidade dentro de você, a semente da sabedoria dentro de você. Comece a acreditar que teus pecados eles já foram apagados pelo sangue de Cristo. A graça de Deus te dá poder para se libertar de toda a algema do passado, meu irmão. Minha irmã, diga glória a Deus. Para vencer a passividade da mente, você deve, antes de tudo, compreender que possui uma mente. Você possui uma mente. Agora, a grande verdade, se você tem uma mente e está vivendo uma época de passividade mental, você precisa e eu precisamos vencer, romper hábitos destrutivos, sistema de pensamentos destrutivos, crenças destrutivas, para retomar, escute, você e eu precisamos lutar para retomar o controle das emoções, retomar o domínio da sua vontade. Retomar o domínio, pastor, mas eu não consigo me controlar, eu não tenho domínio sobre meus pensamentos, eu não tenho domínio sobre as minhas palavras. Quando eu menos esperei, já falei, quando eu menos espero, eu já fiz, quando eu menos espero, eu já dei lugar à ira, à raiva, já dei lugar à crítica, já dei lugar, não, meu querido, você e eu podemos orar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso retomar o domínio, eu preciso, Senhor, porque o Senhor já me deu uma mente saudável. Comece declarando a palavra de Deus. Você, querido, e eu precisamos aprender o poder de uma declaração. Eu quero só te dar um exemplo rápido. Isso aconteceu há mais ou menos 9 anos atrás, se eu não me engano. A minha esposa deve lembrar melhor do que eu. Eu lembro que nós tínhamos um vizinho que a sua mãe uma vez chegou em casa e falou que ele, na hora de dormir, ele se engasgava. Na hora de dormir, ele perdia o fôlego e ele ficava sufocado, a apneia do sono. E naquele momento a mãe estava aflita e a minha esposa liberou uma palavra que talvez na época ela nem soubesse o poder que havia nas palavras proféticas. Ela falou, olha, nunca mais o seu filho vai acordar dessa forma.
E eu lembro, querido, que passou muito tempo e nunca mais a gente se ouviu, paz, teve aquele mesmo tipo de problema. Nós precisamos entender que os céus e a terra foram criadas pelo poder da palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação entre solo e assim houve. Deus criou tudo pela palavra. E o provérbio vai dizer que o poder da vida, isso não é conversa de carunchinho, irmão. Isso não é sermão apenas. Isso não é frase de efeito. Funciona. Experimenta fazer para você ver. Experimenta fazer. Ao invés de você ficar dizendo, eu sou um lerdo, eu sou ovelha negra, ninguém gosta de mim, eu sou derrotado, eu realmente eu sou oprimido, realmente eu ouço vozes, realmente o diabo... Não. Muda as tuas palavras e a tua vida muda. Muda as tuas confissões e a tua vida e a minha muda. Você nunca pode dizer, eu estou doente, eu estou sem dinheiro, meu casamento é uma dor. Se nós queremos romper com esses hábitos e retomar o domínio da nossa vontade, comece declarando a palavra de fé. Comece declarando, os meus filhos são uma bênção. Não há maldição que veio da minha família, do meu pai, da minha mãe, a macumba que fez, o feitiço, seja lá o que for, já foi revogado pela obediência em Cristo Jesus. Eu estou debaixo da graça, não debaixo da lei, não debaixo da maldição. E eu sou liberto. Comece declarando, o meu corpo tem saúde. Comece declarando, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes o diabo ele mostra um problema tão grande. Ele apresenta um Golias na nossa frente. E a gente olha para aquele problema, olha para aquele Golias. Eu não sei, pode ser uma crise, pode ser um problema, uma tribulação, uma dificuldade interna. E a gente olha para aquilo e sabe o que acontece? A gente fala, eu não consigo vencer. Eu sou muito fraco, já tentei e fui derrotado uma vez. Já fui e não deu certo. A gente começa a pensar assim, e querendo ou não, são pensamentos de derrota, meu irmão. Pensamentos que estão nos levando para uma passividade mental. Eu me levantar e falar aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor. Declare, você é mais do que vencedor. As pessoas vão no médico, o médico diz a mesma coisa. O psicanalista, o psicólogo, né? Diz assim, positivo, fale coisas boas, mas não é apenas, não tem a ver com falar positivo, tem a ver com falar o que Deus disse que nós devemos falar, irmão. A palavra de Deus, na boca de Josué, o Senhor diz, ser forte e valente, não tenha medo, que esta palavra sempre esteja nos teus lábios, na tua boca, profetiza. Jesus, quando curou as pessoas, dificilmente Jesus colocava a mão sobre alguém. Ele colocou a mão sobre a sogra de Pedro, curou algumas pessoas, mas a maioria das vezes Jesus liberava uma palavra. Ele dizia, ser curado em nome de Jesus. Ser curado, agora a gente diz em nome de Jesus. Naquela época, Jesus falava, ser curado agora. Jesus olhava para uma pessoa endemoniada e dizia, cala-te e sai dele. Porque o poder da palavra traz a existência da nossa vontade. Quem sabe você está vivendo um período de descontrole nas suas emoções. Quem sabe essa pandemia quase te põe louco. Quem sabe muito estresse. Quem sabe muita depressão. Quem sabe muita insônia. Quem sabe muita procrastinação. Você não fez nada nesses 5 meses. Não escreveu nada. Não aumentou a tua vida com Deus. Não fez nenhum curso. Não pediu perdão a ninguém. Não cresceu espiritualmente. A gente na vida, irmão, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre. É o ciclo humano. Na vida espiritual, aceitou a Jesus, nasceu, batizou, nasceu. Precisa crescer, desenvolver e avançar na maturidade com o Espírito Santo. Mas muita gente permanece ainda um menino na fé. Está 3 anos na igreja, é uma criança na fé. Tem que trocar ainda, me perdoe, as fraldas espirituais. Você precisa e eu vencer a procrastinação. Como é que a gente vence? Vencendo a nossa própria vontade, dizendo, Senhor, eu vou declarar. Quem sabe alguém da tua família declarou uma palavra de maldição, mas agora mesmo você pode revogar em nome de Jesus e falar, eu não sou o que falaram, eu não sou o que disseram, eu sou o que Deus disse que eu sou, porque na verdade quem te formou foi Deus, quem te criou foi Deus, quem viu a tua célula, um embriãozinho, lá na barriga da tua mãe, ainda que você tenha sido fruto de um estupro ou quase abortado, mas você veio à vida e aquele que te criou, ele sabe aonde mexer, ele sabe aonde regular, ele sabe aonde equilibrar, para que eu e você possamos ter saúde mental, saúde emocional. O diabo se aproveita da doença muitas vezes para entrar, meu irmão. Comece a declarar
a palavra de fé e rejeitando todo tipo de pensamento que não seja da parte de Deus. Rejeite todo pensamento que não seja da parte de Deus. Todo pensamento que não vem do Senhor, você tem que rejeitar. Ei, deixa eu te perguntar, olha para mim. Olha para mim. Esse pensamento que você está tendo aí, que você quer desistir, que você quer tirar a vida, ou que você quer fazer uma besteira, você acha que isso vem de Deus? Você acha que é Deus que está colocando esse pensamento? Para e pensa. Se não é de Deus, rejeita. Para cada pensamento maligno, rebata com um pensamento bíblico, pensamento de Deus. Lucas capítulo 4. O diabo chega, o próprio Satanás, e ele tenta Jesus. E toda vez que ele tenta Jesus com um pensamento, não acredita que o diabo apareceu pessoalmente, acredita que foi apenas na mente. Eu não sei. Pode ter sido na mente, pode ter sido pessoalmente. Porque era o Filho de Deus, ele queria barrar o Filho de Deus. E quando o diabo percebe que uma pessoa tem um grande projeto, quando o diabo percebe que alguém tem um grande ministério, que alguém tem um grande avanço, parece que ele sente o faro para poder atacar, para poder barrar, mas não consegue, aquele joelho na presença do Senhor, no poder do Espírito, vão avançar sobre toda a obra das trevas. E aí o diabo diz, transforma essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se joga daqui, eu te dou os reinos todos se você prostrado me obedecer. Está escrito, tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, somente a Deus adorarás. Arreda daqui, Satanás. Toda vez que vier um pensamento, você tem que rejeitar por um pensamento de Deus, por um pensamento bíblico. Às vezes eu me pego pensando, às vezes eu me pego olhando para tanta dificuldade à minha volta, e parece que a nossa mente quer mentir para a gente. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, é muita coisa para você. E aí, o Espírito Santo vem e diz assim, eu nunca colocarei algo sobre você que você não consiga suportar. O Espírito Santo fica dizendo, você está de boa e você vai conseguir, porque todas as coisas é possíveis àquele que crê. O Espírito Santo, ele vem trazendo outra realidade, irmão, e você precisa crer nesta realidade. Às vezes o diabo diz, você é pobre, você é assim, assado, você é rejeitado, não acredite nisso. Na verdade, você pode vencer esses pensamentos. Hoje eu profetizo uma mente renovada. Hoje eu profetizo uma mente restaurada sobre a tua vida. Hoje eu profetizo que você retoma o domínio das tuas emoções de volta. Você retoma a tua mentalidade saudável, ouvindo a voz somente do Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei que essa voz é do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo traz paz. A voz do Espírito Santo traz alegria. A voz do Espírito Santo traz convicção. A voz do Espírito Santo te aproxima de Deus e das pessoas. A voz de Deus nunca vai te distanciar de pessoas amadas. Nunca vai te distanciar dos... E eu quero que você ouça essa voz de Deus ao seu coração. Hoje é dia de vencer a passividade mental. A sua mente pode estar num campo de batalha. Mesmo você pode estar lutando contra esses pensamentos féticos. Ainda que você não entenda agora, vai chegar um momento que você vai ter total domínio. Vai chegar um momento que você vai dizer, funciona de verdade o que o pastor está pregando, porque é a palavra de Deus que ele está pregando. Talvez você esteja numa confusão mental. Eu lembro que dos 18 para os 19 anos, eu passei por uma mental tão forte, que algumas pessoas nem me entendiam. Às vezes, eu lembro de uma vez, sem encerrar, minha esposa talvez não lembre, mas eu fui aos tijolos com o meu sogro. Você lembra, né? Fui pegar uns tijolos em outra cidade. E quando eu subi naquele caminhão para pegar uns tijolos, a minha mente falou o seguinte, olha, você está tão tonto, com labirintite, com começo de depressão, que você não vai conseguir chegar na outra cidade em cima desse caminhão e voltar. Você vai ficar tão... Você vai ter que sair do caminhão, nem que peça para parar o carro e você descer. Olha como a minha mente trabalhava, irmão. Estava recente no Evangelho, ainda não tinha controle emocional pelo poder de Deus. E eu subi naquele caminhão e eu lutei até a cidade vizinha, de ida e volta, dizendo, eu não posso pedir que o caminhão pare. Eu estou apavorado, eu estou em pânico, mas eu não posso. O que vão pensar de mim?
Esse é o problema, gente, é achar o que os outros vão pensar da gente. Nós precisamos tomar controle e dizer, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude. Espírito Santo, me ajuda. Sabe quem me ajudou? O Espírito Santo. Sabe quem tem me ajudado quando um grande desafio surge? O Espírito Santo. A palavra de Deus é minha amiga. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é suprido. E o poder de Deus tem me ensinado um dia que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que nenhum mal vai me abater quando Deus de Israel está. Quando o Deus poderoso está dentro de você, você se torna invencível. Quando você é dominado pelo Espírito Santo, o diabo não consegue falar dentro de você. Ele consegue falar fora, igual Golias, mas ainda assim será batido no nome poderoso de Jesus. Eu profetizo que a tua mente está sendo levada cativa à obediência de Cristo. E que toda fortaleza mental, seja de tristeza, de insônia, de depressão, de não conseguir se comunicar, de não conseguir resolver problemas, de procrastinar, está caindo por terra agora em nome de Jesus.